Olá pessoal, vamos para a nossa quarta aula sobre transformações lineares. Na aula de hoje a gente vai falar sobre um importante resultado que diz que uma transformação linear ela é intrinsecamente definida através de uma matriz, certo? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui em tela cheia. Bom, eu vou começar com um exemplo que ilustra muito bem o que eu acabei de dizer sobre uma relação entre transformações lineares entre espaços vetoriais e matrizes, tá certo? Bom, vou começar com o seguinte exemplo para motivar o resultado. Eu considero dois espaços vetoriais, né, V e W, igual ao plano cartesiano, e eu vou considerar duas bases distintas nesse plano cartesiano. Eu vou considerar beta como sendo a base canônica e beta' como sendo a base formada pelo vetor 1 em menos 1 e menos 1 em 1. Certo? Então eu tenho duas bases de R2. Eu vou considerar essa uma matriz que é fixa, uma matriz de 2×2, né, descrita aqui nesse slide. Eu vou definir uma transformação linear de R2 para R2 da seguinte forma. Eu vou pegar um vetor V, xy no plano, e eu vou definir que a imagem dessa função, t de A, que eu chamei de t de A, no ponto V, ela segue a seguinte regra. Eu vou dizer que t de AV é um vetor no plano cujas coordenadas em relação à base beta' essas coordenadas serão dadas pela multiplicação da matriz A pelo vetor xy, um vetor coluna xy. Certo? Então está claro, né? Para cada x e y, vetor no plano cartesiano, eu estou definindo que a imagem dessa transformação, t de AV, é dada pelas coordenadas desse vetor na base beta'. Ou seja, eu estou definindo este valor no plano cartesiano via coordenadas desse vetor com relação à base beta'. Certo? E eu estou dizendo que as coordenadas desse vetor t de AV na base beta' é simplesmente a multiplicação da matriz A pelo vetor xy, vetor V que é igual a xy, certo? Bom, pela definição de coordenadas, né, então eu sei que eu defini a minha transformação da seguinte forma, né, t de AV, onde V é xy, é igual a 2x multiplicado pelo vetor 1 em 1, que é o primeiro elemento da base beta', mais y multiplicado pelo segundo elemento da base beta', que é menos 1 em 1. Isso define então que t de AV vai ser igual a essa transformação aqui. Certo? Então, qual é a mensagem desse exemplo? É que uma matriz, dada uma matriz, eu consigo associar uma transformação linear tranquilamente. Certo? Essa é a forma, digamos assim, natural de você associar uma transformação, uma matriz para com relação a uma transformação linear. Certo? Bom, de forma geral, eu vou fazer aqui um procedimento genérico, né? Que aplica-se a uma forma geral, né? Onde V e W, né, são dois espaços vetoriais, certo? Então vamos lá. De forma geral, se você fixa duas bases, beta e beta', beta uma base em V e beta' uma base em W, e você considera uma matriz A de tamanho M por N, eu posso associar uma transformação linear, de V para W da seguinte forma. Da mesma forma como eu fiz no exemplo passado. Eu vou definir que t de A aplicado ao vetor V pequeno em V grande, eu vou definir via coordenadas desse vetor em relação à base beta'. E aí eu vou dizer que t de AV, as coordenadas do vetor t de AV na base beta' é a multiplicação dessa matriz A pelas coordenadas de V na base beta.
Então, em outras palavras, T de AV vai ser simplesmente essa combinação linear. Lembra que W1 até Wm são os elementos da base ordenada beta linha, né? E Y1 até o Ym serão as coordenadas, né, deste vetor aqui, T de AV, na base beta linha. Como eu estou dizendo que as coordenadas do vetor T de AV na base beta linha é a multiplicação da matriz A pelas coordenadas do vetor V na base beta, então Y1 até Ym, que são as coordenadas desse vetor aqui, né, na base beta linha, é simplesmente a multiplicação da matriz A pelo vetor de coordenadas V na base beta. Portanto, Y1, por exemplo, vai ser a combinação linear, né, dos elementos da iésima linha da matriz A pelos vetores xj, né, onde x1 até xn são as coordenadas do vetor V na base beta, e A tem essa representação aqui. Certo? Então o que a gente fez? A gente fez a mesma coisa do exemplo passado, ou seja, uma matriz pode ser associada sempre a uma transformação linear. Certo? Ok, uma observação que, em geral, se não é mencionado nada com relação às bases, a gente sempre vai assumir, né, que essa transformação linear será computada, né, será calculada como sendo uma transformação linear calculada nas bases canônicas, tá certo? Então, se a gente não menciona nada e alguém lhe dá uma matriz, então está convencionado, certo, que a transformação linear associada a essa matriz será vista como sendo uma transformação linear calculada nas bases canônicas. Em outras palavras, T de AV, o vetor T de AV, as coordenadas do vetor T de AV na base beta linha será simplesmente A multiplicado pelas coordenadas de V na base beta, e como beta e beta linha são as bases canônicas, então as coordenadas desse vetor na base beta linha é simplesmente a multiplicação da matriz A pelo vetor V. Por exemplo, se eu pego uma matriz 2×3, né, se eu considero uma matriz 2×3, então essa transformação linear T de A, ou seja, a transformação linear associada a esta matriz, será simplesmente calculada dessa forma, né? T de A xyz na base beta linha, que é a base canônica, é simplesmente a multiplicação da matriz A por V, que dá automaticamente as coordenadas desse vetor na base beta linha, que é simplesmente a multiplicação da matriz A pelo vetor xyz. Certo? Ok. Vejamos agora como eu vou associar uma matriz a uma transformação linear, né, onde V e W são espaços vetoriais equipados com bases beta e beta linha respectivamente. Aqui a gente vai supor que os espaços têm dimensão finita. Bom, considere então uma transformação linear T de V para W, certo? Onde beta é uma base de V e beta linha é uma base de W. Então, o que a gente vai construir aqui? Nos exemplos passados, a gente viu que, dada uma matriz, eu consigo associar uma transformação linear. Agora, a gente quer fazer o contrário. Dada uma transformação linear, eu vou associar uma matriz. Feito isso, então, vocês percebem que existe uma relação, né, intrínseca entre transformações lineares e matrizes. Dada uma matriz, eu consigo uma transformação linear, e dada uma transformação linear, eu consigo associar uma matriz. Ou seja, a gente vai ver que matrizes associam de forma única uma transformação linear, fixados os elementos da base, né? Então vamos lá. Então vou considerar uma transformação linear de V para W e vou considerar duas bases de V e W, beta e beta linha respectivamente. E eu vou associar uma matriz. Como é que a gente faz isso? Bom,
Isso aqui é uma transformação linear, né? T. Beta e beta' são bases de V e W. T de V1, T de Vn, eu computo T de V1, eu calculo, ou melhor dizendo, né, T de V1 até T de Vn, são elementos de W. Olha, se são elementos de W, então, para cada elemento deste conjunto T de V1 até T de Vn, eu posso calcular as coordenadas deste vetor T de V1, por exemplo, na base beta'. Lembra que beta' é uma base de W. Como T de V1 é elemento de W, então eu posso calcular T de V1, as coordenadas do vetor T de V1 na base beta'. Bom, eu faço esse procedimento para todos. Então, em particular, para o iésimo elemento, eu vou dizer que isso aqui é uma matriz coluna, né? Isso é o procedimento padrão, né? As coordenadas a gente sempre escreve como uma matriz coluna. E eu vou dizer que vou deixar o i, né, como variável, né, e variar o número de linhas, né? Então, para cada i eu represento T de VI na base beta' como sendo essas matrizes colunas, certo? Bom, eu tenho n elementos aqui nesse conjunto, T de V1, T de V2 até o T de Vn. Né? Cada vetor eu calculo as coordenadas desse vetor na base beta'. Isso vai me gerar colunas de uma matriz. Então, T de V1 na base beta', as coordenadas de T de V1 na base beta', isso vai me dar a primeira coluna de uma matriz. Faço isso, a mesma coisa para o T de V2, isso vai me dar o segundo elemento dessa matriz. E assim por diante. As coordenadas de T de Vn da base beta' vai ser essa coluna aqui A1n até AMN. Certo? Bom, esse procedimento de a gente achar, dada uma transformação linear, a gente achar uma matriz associada, essa matriz associada a gente diz que é a matriz da transformação linear T em relação às bases beta e beta'. Então isso sugere a seguinte definição, né? Ou melhor, essa construção sugere a seguinte notação, né? Porque eu estou calculando a matriz aqui, né? Cada elemento cada coluna dessa matriz, né, são as coordenadas da imagem de T com relação à base beta nas coordenadas de beta'. Né? Isso sugere então a notação colchete T beta para beta'. Certo? Então essa matriz que a gente acabou de calcular, acabou de definir, melhor dizendo, a gente chama da matriz da transformação linear T em relação às bases beta e beta'. Certo? Então, como eu havia alertado, as colunas dessa matriz são formadas pelos vetores T de V1, as coordenadas de T de V1 na base beta', segunda coluna T de V2, as coordenadas de T de V2 na base beta' e assim por diante. Onde beta, lembra, né, que é uma base de V. Bom, e aí a gente chega no seguinte teorema, né? Seja T uma transformação linear de V para W, onde V e W são espaços vetoriais de dimensão finita e equipados com bases beta e beta', respectivamente, então as coordenadas de T de V, para cada V, né? Cada V que você fixa, as coordenadas de T de V na base beta' vai ser a multiplicação desta matriz, que a gente acabou de construir, multiplicado pelas coordenadas de V na base beta. Certo? Então, toda vez que você tem uma transformação linear, entre espaços vetoriais de dimensão finita, você pode calcular as coordenadas de T de V para cada V elemento do domínio da sua transformação, via uma multiplicação da matriz, que é a matriz da transformação linear beta para beta', vezes as coordenadas de V na base beta. Certo? Então esse seria o principal teorema da aula. Ok, pessoal, vamos agora ilustrar essa teoria, né, com vários exemplos
Eu vou começar com o seguinte exemplo. Considero T uma transformação linear. T é uma transformação linear de R3 para R2 e ela será dada por essa função aqui. Txyz vai ser igual, esse primeiro elemento aqui a primeira coordenada deste vetor vai ser 2x mais y menos z, e o segundo 3x menos 2y mais 4z. Então essa transformação, isso aqui é uma transformação linear, é fácil ver isso, né? E eu peço para vocês calcularem a matriz da transformação linear acima, né? Calculada com respeito às bases beta para beta', onde beta é essa base em R3, né? E beta' é esta base aqui em R3. Peço para vocês calcularem essa matriz. Muito bem, vamos então copiar, né, o que eu acabei de explicar em relação à matriz da transformação. O que a gente viu nos slides anteriores? Dada uma transformação linear, eu consigo calcular esta matriz. As colunas desta matriz, né, A11 e A21, essa primeira coluna, são as coordenadas da imagem da transformação T com respeito ao primeiro elemento da base beta, que é 1, 1 e 1. Então eu venho aqui, primeira coluna dessa matriz vai ser formada pelas coordenadas de T do primeiro elemento da base beta. O primeiro elemento da base beta é 1, 1 e 1. Então eu venho aqui, calculo as coordenadas de T1, 1, T1, 1 e 1, né, na base beta'. Então eu venho aqui e calculo as coordenadas do vetor T, da transformação T avaliada na primeira elemento da base beta, que é 1, 1 e 1, certo? É fácil calcular as coordenadas desse vetor na base beta'. Fica um sistema. Faço a mesma coisa para o segundo elemento, segunda coluna, melhor dizendo, dessa matriz, né, que é a imagem de T no vetor 1, 1 e 0. Esse cara aqui é o segundo elemento da base beta. Calculo as coordenadas desse vetor na base beta'. Faço a mesma coisa para o T calculado no terceiro elemento da base beta. Calculo então as coordenadas desse vetor T1, 0, 0 na base beta'. Como eu tenho beta e beta', então é imediato, é direto você calcular essa matriz, certo? Só para a gente fixar aqui a fórmula correspondente à matriz de uma transformação linear. Muito bem, uma vez que a gente sabe o que tem que fazer, né? Então é imediato você calcular a primeira coluna da matriz, né? Porque T de 1, 1 e 1 vai ser igual, como ele deu a transformação linear, a gente sabe calcular esse vetor. Esse vetor fica igual a 2 e 5, só você calcular aqui, usando a fórmula que ele deu. E o primeiro elemento, a primeira coluna desta matriz vai realizar a primeira linha aqui. Então 2 e 5 vai ser igual a 11 vezes 1, 3, mais a 21 vezes o vetor 1 e 1. Bom, a primeira linha é um sistema 2×2, né? É um sistema com duas equações e duas incógnitas. Então tem uma única solução. É trivial, né, a gente calcular, isso é um sistema 2×2. Coloca em evidência, vai e calcula o vetor A11, as variáveis A11 e A21. Né? Você faz a mesma coisa para a segunda coluna desta matriz. Né? A gente sabe que T1, 1 e 0 é o vetor 3 e 1. E as coordenadas desse vetor na base beta' é o A12 e o A22 que realizam a segunda linha aqui. Analogamente ao caso de cima, né? Isso aqui é um sistema 2×2, facilmente calculado. Você vai e calcula então a solução desse sistema que é o A12 e o A22, certo? Faz a mesma coisa para a terceira coluna desta matriz. Né? T de 1, 0, 0 vai ser o vetor 2 e 3, usando a definição dele da transformação linear.
E as coordenadas do vetor 2 e 3 na base beta', é o matriz coluna A13 e A23, realiza então essa última linha aqui. Esta última linha, por sua vez, é um sistema linear de duas equações e duas incógnitas, facilmente resolvível, né? Então, e aí você resolve então esses três sistemas, chegando então na seguinte matriz da transformação. Certo? Ok, próximo exemplo. Eu vou considerar o exemplo anterior, né? Mas beta e beta' são as bases canônicas de R3 e R2 respectivamente. E ele pede para você calcular a matriz da transformação linear T nas bases beta, beta'. Muito bem. Esse caso é mais simples ainda, né, do que o caso anterior, do exemplo anterior. Por quê? Porque a matriz, perdão, as bases de R3 e de R2 são as bases canônicas. Certo? Bom, se as bases são canônicas, essa matriz da transformação, as colunas dessa matriz dessa transformação T é simplesmente esse cara aqui vai ser a imagem, né? Vai ser o T de 1, 0, 0, o primeiro elemento da base beta, né? E no caso aqui beta, né, que é a base canônica, né? A segunda coluna vai ser T de 0, 1, 0, que é aí que você calcula, né, com a transformação. Isso aqui vai dar o vetor 1 e menos 2. E T de 0, 0, 1 vai ser menos 1 e 4. Né? Esse exemplo é para vocês entenderem, né, compreenderem, e eu alertar vocês que a matriz da transformação linear, ela depende fortemente das bases que você está considerando no seu domínio e no seu contradomínio da sua transformação linear. Se você muda as bases ora do domínio, ora do contradomínio de uma transformação linear, a matriz associada a diferentes bases vai mudar. Repare que essa matriz aqui ela é bem diferente desta matriz aqui de cima. Ambos representam a mesma transformação linear, sendo que em perspectivas diferentes. Aqui, no exemplo de cima, você está representando a sua transformação linear via esse teorema, né? O último teorema da aula, né? Mas com relação a bases diferentes. Né? Neste primeiro exemplo, as bases eram beta e beta', ou seja, bases que não são canônicas. E neste último exemplo aqui, você está pegando a mesma transformação linear, mas representada em bases canônicas. Tá certo? Repare que a transformação muda, mas ambas representam a mesma transformação linear. Bom, próximo exemplo, um exemplo de uma transformação linear que é uma função identidade, ou seja, T de V é igual a V. Obviamente que isso é uma transformação linear. E agora eu vou conectar essa teoria que a gente acabou de ver da matriz de transformação linear com a matriz de mudança de base. Para o seguinte, eu vou considerar duas bases em V. Mesmo espaço vetorial, contradomínio e o domínio. Né? Porque essa aqui é uma função identidade. Eu estou levando V em V. Mas eu vou pegar duas bases em V. Base beta e base beta'. O teorema que a gente acabou de ver, né? Esse teorema, aqui, na equação 6, diz o seguinte, né? Diz que, no caso aqui do nosso exemplo, T é a identidade. Diz que V, porque T de V é igual a V, né? Diz que V na base beta' vai ser igual a uma matriz, que a gente vai ter que achar, beta para beta', né? Vezes a coordenada de V na base beta. Ora, da primeira parte do curso, a gente sabe, né, que existe uma matriz que a gente chamou de matriz de mudança de base, beta para beta', que realiza né, essa identidade. Lembra que T de V é igual a V nesse exemplo, tá? Então T de V é igual a V, então V na base beta', que é igual a T de V na base beta', né? Pelo teorema desta aula, isso daqui é uma multiplicação de uma matriz
que é a matriz da transformação linear T calculada na base beta indo para a beta', vezes as coordenadas de V na base beta. Ora, da primeira parte do curso, a gente sabe, né, que de fato essa matriz existe, que a gente chamou de matriz de mudança de base, beta para beta'. Certo? Por unicidade, então, esta matriz T da base beta' para beta', desculpe, ela tem que concordar, tem que ser igual à matriz da mudança de base beta para beta'. Certo? Ou seja, a matriz de mudança de base beta para beta' é um caso particular da transformação linear indicadora, identidade, ou seja, transforma V nele mesmo. Certo? Ok, pessoal, eu vou acabar a aula por aqui. Continuamos então a nossa discussão na próxima semana. Um abraço.